Fala comigo, gente boa! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que você merece, que você respeita, pessoal! Dando continuidade às funções orgânicas, éster, não confunda éter com éster. O éter é a presença do oxigênio entre átomos de carbono. O éster, ele deriva de um ácido carboxílico pela substituição da hidroxila por OR. Esse R aqui, moçada, isso aqui seria um radical, poderia ser um metil, um etil, um isopropil, entre outros. Então, necessariamente, eu identifico o éster com essa situação, carboninho, carboninho, carbonila ligada a oxigênio, e observa que nesse lado eu tenho um outro radical. Nesse exemplo específico, o teacher colocou um metil. Lindos e lindas, sempre quando eu me refiro ao éster, são compostos flavorizantes, ou seja, possuem o odor extremamente agradável, tipo eu. Sempre quando eu penso em flavorizante, eu vou associar flavor, e isso significa o quê? Paladar e olfato. Uma outra característica dos ésteres, que eles sempre serão formados por meio de uma reação de esterificação. Grave esse nome, porque essa reação ela aparece bastante. Teacher, o que seria uma reação de esterificação? Eu tenho um ácido carboxílico interagindo com álcool, isso forma éster mais água. Então o teacher vai colocar um exemplo simples de ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico com 2 átomos de carbono é conhecido por aí como ácido etanóico. Se esse cara reage com uma molécula mais simples do álcool, que é o metanol, isso aqui forma éster mais água. Detalhe muito importante, moçada, essa água que irá formar no produto, ela seria exatamente isso aqui, ó. O OH do ácido carboxílico mais o hidrogênio do álcool. Isso aqui seria H2O. Agora junta o que você retirou aí, goiaba. Então eu fico com CH3, eu fico com C dupla O. Esse carbono estaria diretamente ligado a esse oxigênio mais CH3. Observa o que? A formação de um éster. Carbonila ligada a oxigênio, isso seria um éster. Convém ressaltar que, quando eu me refiro aos ésteres, eu posso fazer algumas considerações. Observa que isso aqui não existe ligação de hidrogênio, eles não fazem ligação de hidrogênio entre si. Isso é uma característica muito relevante. Quando eu observo isso aqui, ó, carbono ligado a oxigênio, carbono ligado a oxigênio, inclusive eu vou associar um dipolo permanente, moçada. Belezinha? Sim ou não? Outra característica, se isso apresenta um dipolo permanente, é porque é levemente polar, pessoal. Outro detalhe extremamente importante, para ser solúvel em água, quanto menor a massa molar do éster, maior será a solubilidade em água. Combinado? E para a gente citar a última característica do éster,
quando eu comparo esse éster a um ácido carboxílico de massa molar próxima, evidentemente, a temperatura de ebulição do ácido carboxílico, por apresentar dipolo permanente ligação de hidrogênio, principalmente, a temperatura de ebulição, isso aqui é uma temperatura de ebulição maior. Belezinha? Quando eu me refiro à nomenclatura substitutiva, o teacher é seu amigo. Essa situação aqui, moçada, isso aqui vem de quem? Necessariamente um ácido carboxílico. E isso aqui vem de um álcool. Ou melhor, a parte ácida da molécula termina com ato. E a parte que veio do álcool termina com ila. Então, seria mais ou menos assim, ó. Eu vou contar a quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. 5 átomos de carbono, isso aqui seria pentanoato. Observa que 5 átomos de carbono é o pentano. É o pentano terminando com o quê? Com ato. Então, ficaria pentanoato de... Quantos átomos de carbono que eu tenho aqui, pessoal? 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono é et. Et terminando com ila, etila. Pentanoato de etila. Olha o segundo exemplo. Eu tenho apenas um único átomo de carbono. Então, seria metano. Esse metano terminando com ato seria metanoato de 2 átomos de carbono. Isso aí seria metanoato de etila, pessoal. E o último exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono novamente, ok? Então, isso aqui seria pentano, éster, termina com ato, pentanoato, de. Observa que essa terminação a gente utiliza como se fosse uma ramificação. O benzeno como ramificação seria fenil. Então, eu vou escrever pentanoato de fenila, pessoal. Fenila. Sim ou não? Meus amores, apesar da distância, pessoal, estamos sempre juntos, moçada. Um abraço.